A Aline está perguntando se com 17 semanas dá para ver o sexo do bebê. Sim, Aline, geralmente 17 semanas dá sim para ver. Na realidade, como é que funciona o sexo do bebê? Então, hoje a gente tem uns métodos que são, por exemplo, a sexagem fetal, que é feito, você tira sangue da mãe e pesquisa se naquele sangue existe cromossomos Y. Se existir cromossomos Y, então é um menino. Se não existir por exclusão, é uma menina. Então, dá para saber a partir de 8 semanas, idealmente 10 semanas, no sangue. Na ultrassonografia, entre 12 e 13 semanas, a gente pode dar um palpite. Por que é palpite e não é certeza? Porque a gente não vê a estrutura do sexo. Então, para a gente dizer que é sexo mesmo, a gente tem que ver a estrutura. Então, o que a gente vê existe o tubérculo genital, que é a estrutura que vai dar origem ao sexo do bebê. Então, ao órgão sexual do bebê. Então, quando esse tubérculo é mais reto, é mais horizontal, a gente pensa mais numa menina. Quando esse tubérculo está mais vertical, a gente pensa mais no menino. Mas às vezes o tubérculo fica assim, ó, 45, 30 graus. Então, fica difícil, a gente não consegue identificar o sexo. Mas a partir de 14 semanas, às vezes a gente já consegue ver, mas eu prefiro com 16, porque depende de alguns fatores. Na clínica privada, se for uma paciente magrinha, a gente consegue ver com 14 para 15 semanas. Mas às vezes, dependendo do aparelho que a gente usa, às vezes serviço público, que os aparelhos não têm sondas tão boas, a gente demora um pouco mais para ver o sexo, principalmente se for uma menina, porque a estrutura é muito pequena. Lembrar que o panículo adiposo, quanto mais panículo adiposo a mãe tem no abdômen, mais fica difícil de ver o sexo, mais atrapalha a ultrassonografia. Porque às vezes a mãe não tem obesidade, mas tem um acúmulo de gordura no abdômen. E quanto mais distante, então, a ultrassonografia, a gente coloca o aparelho aqui na barriga, ele gera o som, forma a imagem que tem. Então, aqui está o bebê no útero. Então, ela forma a imagem e volta para o transdutor. Então, imagina que aqui é a mãe e aqui é o bebê na ultrassonografia. Quanto mais panículo adiposo tem, mais esse bebê fica longe, mas as imagens vão sendo formadas com menos definição. Então, é importante que as pessoas entendam que panículo adiposo, pacientes que fizeram lipoaspiração, que deixam umas fibrosezinhas, pacientes que têm cicatrizes na barriga, elas dificultam a passagem do som, e isso a gente pode fazer com que a gente não veja tão bem algumas estruturas, não só o sexo, mas também em alguns pacientes dificulta inclusive a avaliação morfológica, tá? Mas 17 semanas é sim um período excelente para ver o sexo do bebê.